TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente. Içara é foco na área política porque acontece o julgamento do atual prefeito de Içara. É isso mesmo? Exato. O julgamento é hoje, 5 da tarde, no Tribunal Regional Eleitoral, em Florianópolis, e é do prefeito Gentil da Luz e do vice Zé Zanoni. Só para lembrar, na última eleição, a alegação é de que eles prestaram contas e disseram que gastaram apenas R$15 durante a sua campanha. Os contadores da campanha dizem que fizeram a prestação de contas dos candidatos de uma maneira e colocaram tudo que deveria ser prestação de contas na conta do partido. Então a conta do candidato, do prefeito e do vice, ela teve problemas, ela não foi aceita. Por isso, o juiz, em primeira instância, entenda-se Içara, pediu a cassação do prefeito Gentil da Luz e o Zé Zanoni. Saiu a decisão, eles foram cassados, mas recorreram ao Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis e aí entraram com o que se chama no direito de uma medida liminar. O que é uma medida liminar? Você é punido, mas você entra com uma ação enquanto não transitar em todas as instâncias possíveis de recurso, você fica liminarmente no cargo. Então o prefeito Gentil da Luz e o Zé Zanoni estão, na verdade, de prático, cassados legalmente, mas por força de liminar eles estão no cargo. Agora hoje haverá o julgamento desta decisão do juiz. Um juiz concedeu a liminar. Agora um colégio de juízes vai analisar se aquele juiz deu a decisão correta. É óbvio que eles devem hoje, não estou aqui antecipando o julgamento, mas muito dificilmente ele não será absolvido no julgamento de hoje, da ação liminar. O processo em si, o mérito do processo, ainda vai ter julgamento, inclusive em Brasília. E isso pode acontecer só depois que o prefeito Gentil da Luz e o Zé Zanoni tiverem concluído o seu mandato. Tão morosa é a nossa justiça. E só não se faz mais justiça no país porque tem muito recurso, é liminar daqui, liminar dali, prefeito é cassado, mas permanece. Ninguém mais entende. Às vezes os próprios advogados têm dificuldade de entender. Eu diria nesse momento, sem querer fazer uma previsão aqui, fazer uma afirmação, mas imagino que o prefeito hoje vai ser, a liminar vai ser considerada válida, o prefeito continua no mandato e nós vamos continuar aguardando uma data de julgamento. Mas sempre tem aquela expectativa, vai para o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis hoje. Esse é o principal assunto de política, de fato, Daniel. Agora, João, explica para o nosso telespectador, o fato da cassação, o fato do julgamento e de uma possível condenação, ou se já há uma condenação de algum mérito, implica no sentido de que Gentil da Luz entra já na questão ficha limpa e estaria fora de qualquer processo político em 2012? Por processos que antecedem a esse, sim. Eu hoje pela manhã conversei com um dos advogados que tem conhecimento desse processo e ele disse que o prefeito Gentil da Luz já estaria buscando recursos jurídicos para tentar escapar desse processo da ficha limpa. Entretanto, isso é muito pouco provável que ele consiga, porque esse julgamento de hoje não é o único processo. Até então, pelo processo de hoje, Gentil não está penalizado, mas ele tem outros processos que ameaçam a sua candidatura. Mas sempre que falarmos sobre ficha limpa, eu vou dizer o seguinte: eu prefiro aguardar o mês de junho, quando é do registro de candidaturas. Tenho a impressão de que nós ainda vamos ter algumas surpresas, e essa história de ficha limpa não vai ser tão limpa assim, não. Tomara que pegue mesmo a ficha limpa, mas a gente pode ter algumas surpresas. Uma delas é de Içara, mas o próprio Gentil da Luz está meio que jogando a toalha já. Agora, um assunto que balançou e movimentou a imprensa local no dia de ontem foi a pesquisa divulgada pelo jornal A Tribuna e Rádio Som Maior FM, onde dá o prefeito atual, Clécio Salvário, disparado dos outros pré-candidatos à prefeitura de Criciúma. Esse caso pode mudar, logicamente, a partir do momento que, como você falou, se efetivamente houver essa questão da ficha limpa.
Agora, depois de ter conversado já com o especialista, qual é a análise que você faz desses números? Que são números ainda bastante... ainda falta muito tempo para que a eleição ocorra. Olha, Daniel, telespectadores, o processo eleitoral está começando. Normalmente um candidato começa... Nós já tivemos eleição em que quem ganhou a eleição tinha 4%, 2%, 3%, 4%. É bastante cedo para se tomar base de qualquer decisão. A eleição vai ser essa ou vai ser aquela. Eleição de Criciúma, hoje, necessariamente passa por essa questão da ficha limpa. Se de fato o prefeito Clésio Salvaro estiver fora, como os adversários têm certeza, o processo eleitoral vai mudar e eu tenho a certeza vão surgir, inclusive, outros candidatos. O cenário pode não ser esse só previsto pela pesquisa. Se o prefeito tiver chances de disputar esta eleição, a própria pesquisa e os próprios adversários estão criando um cenário mais ou menos da seguinte maneira: se o Salvaro for disputar a eleição, ninguém ganha dele no voto, só se ganha dele na justiça. Eu acho que isso é um erro estratégico da oposição. A oposição mais ou menos joga com uma única cartada, com uma bala só no canhão. Esse é o problema que eu vejo como um equívoco estratégico. Está todo mundo, inclusive a oposição, fomentando que se o Salvaro conseguir disputar a eleição, ninguém ganha a eleição dele. Mas tem esse processo da ficha limpa. E aí, a candidatura pode engalhar. João, a gente tem a ligação direta aqui com o nosso telespectador, que participa efetivamente do programa Mais TV. A gente já recebe algumas ligações aqui, perguntando quais foram os pontos, regiões ou bairros que foram realizados nessa pesquisa. Você tem conhecimento? Não, eu não tenho, mas eu conheço o instituto que fez a pesquisa. Foram ouvidas aí em torno de 600 pessoas. Foram todos os bairros. Teoricamente funciona da seguinte maneira: tem que ouvir um número, você pega a população de Criciúma, divide, tem a informação, número X de pessoas ganham de tanto a tanto, número X de pessoas tem de idade tal a idade tal. Aí, proporcionalmente, você vai ter que pegar essa pesquisa, o número de pessoas ouvidas. Então, a pesquisa, ela foi feita no seu bairro. Se ela é feita numa casa, ela não é feita na casa do vizinho. E a pesquisa tem que ir no bairro. Algumas pessoas são ouvidas no centro, algumas nos bairros, mas de um universo de 190 mil habitantes, reduz aí para 120 mil eleitores, apenas 600 são ouvidos. É um universo muito pequeno, mas a metodologia de pesquisa diz que ela dá certo e já provou em outras épocas. Então, teoricamente, foi feita em todos os bairros essa pesquisa, mas tem bairro que uma pessoa só pode ter sido entrevistada. E lembrando que essa pesquisa tem uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Mesmo com essa margem, nessa pesquisa, o atual prefeito Clésio Salvaro não chega, ninguém chega perto. Está disparado lá na frente. Não, é um fenômeno em termos de voto, né? Ele já se elegeu assim. E se você falar com a oposição, nós vamos ganhar a eleição porque não vai participar da eleição. Se você falar com o pessoal do prefeito Salvaro, eles vão dizer o seguinte: vai ganhar porque vai crescer ainda mais na pesquisa. Não, vamos esperar. Vamos aguardar as coisas andar. Tem muita coisa. São mais de 6 meses até a eleição. TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente.